31 de dezembro de 1992. Ali eu começava a vencer a guerra contra o vício, a guerra contra o cigarro. Eu estava em Santa Catarina, eu estava passando férias, né? E quando eu voltei para São Paulo, essa guerra virou uma palestra que eu passei a ministrar para alunos do ensino médio, da faculdade, grupos de jovens. Ao todos, já foram mais de 20 mil pessoas que assistiram a essa palestra. Ao longo de todos esses anos, muitos que assistiram à palestra têm me procurado, seja para dizer que pararam não só o cigarro, tá? Mas pararam também com outras drogas. Pois bem, de uns anos para cá, eu tenho recebido muita mensagem, ou encontrado às vezes ex-alunos no colégio, né? E todos têm me dado a seguinte opinião: popularizar essa palestra criando um vídeo no YouTube. Muitos querem assistir novamente, né? Dia desse encontrei um ex-aluno que já se formou em engenharia na USP, já trabalha, né? E ele fala: ai professor, quando é que você vai dar essa palestra de novo? Eu gostaria de assistir, me convida, né? Tem aqueles que querem mostrar minha história para outras pessoas, né? Para filhos, para pais, para parentes, até no intuito de incentivá-las a fazer a mesma coisa que eu fiz para me motivar a largar o cigarro. O que houve então? Eu decidi que realmente era tempo de eu tornar pública essa palestra. A partir de agora, eu falarei com vocês exatamente como sempre falei com meus alunos. Obviamente que com os alunos é uma dinâmica diferente, né? Eu vou andando pela sala, eu vou me comunicando. Eu até tentei gravar essa palestra com uma lousa aqui, mas fica muito estanque, muito parado. Então eu prefiro fazer mais assim no sentido de bate-papo com vocês, tá? Parei de fumar. E aí? É o título da minha palestra. Eu vou iniciar a aula de hoje como iniciarei todas as aulas ao longo do ano inteiro. Todos os dias iniciarei a aula colocando a mesma informação. Quer dizer, a mesma informação entre aspas, né? Tem duas, na verdade são duas informações que vão sofrer pequenas modificações, mas modificações muito significativas a cada mês. E quais são essas informações? Hoje, 24 de fevereiro de 2024, se eu entrasse na sala de aula agora, eu colocaria a seguinte informação na lousa: 31 anos, 1 mês e 24 dias sem fumar. R$ 284.943,62. Estaria ali na lousa, né? E o que isso significa? Isso significa que durante 16 anos da minha vida, ou seja, dos meus 14 até os meus 30 anos de idade, eu fui viciado em droga. Sim, eu fui viciado numa droga extremamente poderosa e mortífera chamada tabaco, ou popularmente conhecida como cigarro. E aí alguns alunos podem questionar: pô, esse professor deve estar doidão, ele deve ter cheirado algo, ele deve ter bebido algo, porque falar que cigarro é droga. Mas peraí, cigarro não é droga? Vamos lá, vamos pensar o seguinte: droga causa dependência? Sim, droga causa dependência, o cigarro também causa. Droga causa sérios problemas de saúde? Sim, e o cigarro também causa sérios problemas de saúde. Uma vez dependente, é difícil de largar as drogas? Puxa vida, totalmente difícil, tem gente que nunca mais consegue largar. E com cigarro é assim também. Droga mata? Pô, é lógico que droga mata. E cigarro mata? É lógico que cigarro mata. Então o cigarro também é uma droga. Olha, certamente nesse momento, milhões de pessoas no mundo sofrem de doenças crônicas ocasionadas pelo cigarro. Dessas, muitas vêm a falecer por conta dos problemas ocasionados pelo cigarro, alguns de forma direta e outros de forma indireta, porque quem é o fumante passivo, que fica do lado, que convive no ambiente de um fumante ativo, ele também sofre as consequências, porque a fumaça, né, aquela química do cigarro, ela fica no ar, e quem é passivo às vezes sofre mais do que quem é ativo. Agora vamos lá, se causa problema à saúde, se gera dependência, se mata, então não tenho receio algum em afirmar que cigarro é droga. E é uma droga tão poderosa como tantas outras, talvez até mais mortífera que outras drogas ditas proibidas. A única diferença é que ela é liberada e livremente comercializada. E como eu comecei? Eu comecei como quase todos os viciados. Um vacilo e quando você vê, você já está entrando no buraco. O ano era 1976, eu até então já tinha 14 anos, ou seja, eu sou de 1962.
Então eu arrumei na época um emprego no BCN, Banco de Crédito Nacional. Na época era localizado no centro de São Paulo, lá na rua Boa Vista. E eu fui trabalhar como office boy. Bom, o que acontecia? Naquele emprego eu almoçava de marmita, sim, eu já fui um marmiteiro, né? Era aquelas marmitas de ferro fechadas, os mais antigos devem ter vivido isso, né? Aqueles elásticos grossos, né? Ou grossos de plástico, elástico preto, né? Para você lacrar aquela marmita, né? E quando eu chegava lá no trabalho, lá na Boa Vista, eu subia no último andar, se não me engano, o último andar daquele prédio era o 13º andar. Lá ficava o refeitório. E eu deixava lá aquecendo banho-maria. Deixava lá às 7h30 da manhã, banho-maria. E quando eu voltava para almoçar, eu pegava minha marmita, né? Tinha o pessoal lá que atendia, né? E eu almoçava lá todos os dias. Né? Após o almoço, nós descíamos para nossas salas, e é onde ficávamos aguardando o horário de reiniciarmos o trabalho. E quando eu digo descíamos, é porque no meu setor, no meu departamento, nós éramos em 4 boys. E nós quatro boys, nós tínhamos uma salinha, tá? Onde cada um tinha sua mesa com máquina de datilografar, né? Com papel, com caneta. E quando nós não tínhamos que sair, não tínhamos serviço de rua, os nossos chefes nos passavam algum serviço de escritório para fazermos. Agora, imagina o seguinte, nós éramos 4 moleques numa sala. O que não saía de besteira? Gente, eu acho que eu nunca dei tanta risada no meu trabalho como eu dava nessa época. Mas tinha um probleminha. Desses 4 moleques, 3 fumavam e 1 não. E quem era esse 1 não? Esse 1 não era eu. Um certo dia, um deles comprou um cigarro Benson e Regis de menta. Eles compraram aquele Benson e Regis de menta e começaram a fumar. E aí eles começaram a me zoar. De que maneira? Pois bem, eles começavam, nossa, olha que ardidinho, nossa, olha esse gosto de menta, nossa, que gosto bom. E como em todo ambiente onde vários usam alguma substância, o que não usa geralmente é o ridicularizado. E eles sempre me zoavam que eu não fumava. Eles me chamavam de filhinho da mamãe, de crianção e assim por diante. E naquele dia eles me zoaram legal. Então eles ficavam falando, e eu lembro até hoje do que eles falavam pra mim, né? Eles falavam assim, já pensou o Gé dando um tapa nesse cigarro? E davam risada, olhavam pra mim, davam risada e falavam, nossa, o Gé desmonta, porque o Gé é crianção, o Gé cheira a leite, o Gé ainda não cresceu, o Gé não é homem. E eu ali, né, incomodado, e ao longo daquela minha experiência de vida, né, puxa vida, eu trabalhava, eu ganhava meu dinheiro, eu já precisava provar que eu era homem. Tá, e o que eu fiz então? Entrei pela primeira vez no buraco. Peraí, que não sou homem, o quê? Dá esse cigarro aí que eu quero provar pra vocês. Aí eu peguei aquele cigarro e puxei com força, puxei o ar com força e pro meu azar eu traguei. Os primeiros tragos não são nada agradáveis, enjoo, tontura. Agora imaginem vocês, meu primeiro trago foi com um cigarro de menta, que é muito mais forte. Na mesma hora meus ouvidos começaram a zumbi. Acho que mexeu com minha pressão, né? Como eu tinha acabado de almoçar, gente, o elevador do almoço começou a subir. Eu tava meio tonto, eu comecei a ficar meio zonzo, com ânsia, passando mal, mas eu não podia dar o braço a torcer, né? Eu tinha que tentar me manter lá, mostrar pra eles que eu podia, que eu era homem, mas obviamente que eles estavam vendo minha situação, eles ficavam rindo, ficavam me zoando, aí eles vinham na minha cara, o Gé vai bodear, o Gé vai chamar o Hugo, o Gé vai apagar. E eu tentando ser firme, que bodear que nada, eu tô normal, faz de conta que eu tava normal, né? O almoço já estava quase entrando em erupção. Agora, gente, se algum dia alguém me perguntar assim, Gé, o que é eternidade? Eu vou dizer que eternidade foi o primeiro cigarro que eu fumei. Aquela coisa não acabava nunca, gente, os minutos pareciam horas, e eu zonzo, e a molecada rindo pra mim, da minha cara, tudo, nossa, parecia aqueles filmes assim, tudo meio aloprado, né? Parecia um pesadelo, mas enfim, aquilo ali acabou. Bom, eu nem preciso dizer, né? Eu passei péssimo o resto do dia. Dor de cabeça, enjoo, ânsia, e assim começou o meu vício. Muitos entram no vício para se sentirem dentro do grupo.
para provarem aos outros, quando na verdade deveriam provar a si mesmo que são mais fortes do que os impulsos ou do que os outros falam. Se para entrar em um grupo você precisa entrar no buraco, então cai fora. Se você está entrando no buraco, seja cigarro ou qualquer droga, cai fora. Antes cair fora de um grupo do que cair fora da sua vida. É normal para um jovem ter esse tipo de pressão. Se você é um jovem e está me assistindo e sofre esse tipo de pressão, é normal, parece meio um ritual de iniciação. O jovem se sente fora se não fizer. É normal, mas gente, é super perigoso. Vocês têm que estar atento a isso. É possível vencer. Você pode dizer não. Você tem a capacidade de dizer não. Eu já ouvi de um aluno uma vez, durante uma palestra, a seguinte observação, tá? Já ouvi um aluno falar assim: nada a ver, professor. Meu irmão fuma maconha desde os 14, está com os 21 e leva tudo normal. Opa, perigosa essa afirmação, hein? E eu respondi a esse aluno o que eu respondo a qualquer um que me pergunta até os dias de hoje, tá? Todos os que estão hoje numa Cracolândia começaram com drogas pesadas? Certamente que não. Certamente todos achavam que era algo parte da zoeira, que poderiam parar quando quisessem. Mas infelizmente, galerinha, não é bem assim que funciona. Um descuido e o buraco vai ficando cada vez mais fundo. Aquilo que você achava que era só uma curtição de final de semana começa a se tornar algo do seu dia a dia. O buraco vai se afundando e você tem cada vez mais dificuldade de sair do buraco. Galerinha, a verdade é a seguinte: ninguém nasce viciado. Ninguém chega de uma hora para outra e decide fumar 3 maços. A pessoa fala assim: olha, sabe, eu andei pensando, eu vou começar a fumar, já comprei 3 maços, vou fumar 3 maços por dia. Isso não existe, né? Ninguém nasce viciado. E assim como todo viciado, eu comecei aos poucos. Eu dizia que era só uma curtição. No início, eu serrava cigarro dos outros. No início, eu pedia, cigarro dos outros, né? Chegou uma hora que eu não tinha mais cara de ficar pedindo cigarro para alguém. Então, eu tomei uma decisão. Pois bem, todo dia, logo depois do almoço, meu primeiro trabalho era ir até a Bolsa de Valores. O BCN tinha uma cabine lá e eu ia lá na Bolsa de Valores para pegar os mapas de aplicações. Tinha uns mapas que eu não sei, na época só pegava e levava lá para o meu chefe. Mas quase em frente ao prédio havia um restaurante. E logo na entrada tinha o caixa com aquele display enorme cheio de cigarro, né? E eu lembro claramente como se fosse hoje. Cheguei lá, olhei para o caixa e falei: tio, me dá um Galaxy. Na época, eu acho que era possível comprar cigarro mesmo sendo menor, ninguém contestava, né? E eu comprei aquele Galaxy. No início, era um cigarro por dia, tá? Mas aos poucos eu fui aumentando. Eu lembro que eu andava na rua, pastinha embaixo do braço, cigarro na outra mão. Eu me achava o máximo, né? Ali, né? O cigarro, tal, né? A pastinha, né? E nos bailinhos de final de semana, então? Sim, galerinha, ó, na minha época de jovem, de adolescente, era normal os bailinhos de garagem. Os pais, não sei, mas provavelmente os avós de vocês passaram por essa situação, né? Vocês tinham assim, bailinho de garagem. Sábado que vem vai ter um bailinho de garagem na casa de fulano. Olha, domingo vai ter um bailinho de garagem na casa de Beltrano. Era normal ter. Agora, quando eu ia chegar numa garota, né? O que eu fazia? Eu acendia um cigarro. Então, eu me sentia poderoso, né? Eu chegava lá para conversar com a menina e eu estava com o cigarrinho na mão, eu me achava ali o the best. Hoje eu vejo que não era the best, hoje eu vejo que eu era the besta, né? Mas na época eu me achava o the best. Com 14 anos, eu tinha a empolgação, mas eu não tinha razão. Cuidado, gente, cuidado, tá? A razão, ela é mais importante do que a empolgação. Professor, mas eu também tenho 14, 13, 15 anos. Sim, eu estou te avisando. Eu fiz essa palestra toda no público porque eu quero que muitos jovens, principalmente adolescentes, escutem a experiência que eu tive para acender uma luzinha, né? E começar a ficar esperto. Agora, no início, aquele maço durava 2 semanas, depois uma, e assim foi indo. Eu mudei de marca, tá? Porque teve uma hora que o Galaxy já era muito fraquinho, não me satisfazia, né? Queria cigarro e isso é o que importava, tá? Quando você fuma, você quer usar, você quer a droga, você quer o cigarro, não importa qual. Vou contar uma história que me aconteceu interessante. Eu lembro que uma vez eu fui acampar em Maresias, perto do Rio.
Ah, professor, peraí, acampar perto daquele rio Maresias, isso não pode, é proibido. Sim, galerinha, mas Maresias já foi possível fazer acampamento selvagem. Década de 70 era totalmente diferente. Fui eu e mais 3 amigos, né? Em um dado momento, nós percebemos que estavam sem cigarro. Nenhum tinha cigarro. E agora? Naquela época não é como hoje, tá? Maresias não tinha o comércio que tem hoje, Maresias não tinha a quantidade de casas que tem hoje, mas a gente precisava do cigarro. O cigarro estava fazendo falta, nós éramos viciados, achávamos que não, mas éramos viciados. Aí nós chegamos a olhar para o outro lado da rua e nós vimos que tinha uma obra. E de repente nós fomos nos aproximando da obra, né, para ver o pessoal, e nós percebemos que tinha uns pedreiros lá e eles estavam fumando. Então o que nós fomos? Nós fomos lá e perguntamos se eles tinham cigarro para vender pra gente. Aí tinha um deles lá que tinha uns 2 maços, 3 maços ainda fechado, né? E ele vendeu pra gente, a gente ainda deu até um dinheirinho a mais para eles, né? Agora, sabem qual era o cigarro que ele estava fumando? Continental sem filtro, o popular estoura-peito. Gente, era um cigarro assim, um trago, o seu peito já estourava, um trago, o seu pulmão já estourava, né? Era um cigarro extremamente forte. Mas, gente, assim nós passamos os 4 dias, porque o vício é assim. Quando ele passa a dominar você, você quer consumir, não importa a qualidade. A nós não importava se aquele cigarro era estoura-peito, se aquele cigarro era um Marlboro. O que importa é que nós tínhamos o cigarro para usar. E assim foi, galerinha. Por várias vezes eu tentei parar de fumar. Eu jogava maço no lixo, depois me arrependia. Gente, na verdade eu poderia fazer uma palestra contando apenas os casos de eu tentando parar de fumar. Mas não é o caso assim, senão esse vídeo aqui vai durar 20 horas, né? E não é o caso aqui. Mas eu vou falar de um caso importante, né, que aconteceu comigo. Na época, eu fazia faculdade de processamento de dados na Universidade São Judas, na Moca. E na volta, eu sempre passava na região do Brás. Eu me lembro que uma certa noite, ao acender o cigarro no caminho de volta, aquilo ali me empapuçou. Gente, aquilo ali me empapuçou, tá? O cigarro, a droga é assim, às vezes ela te faz bem, mas às vezes aquilo ali te empapuça e você fala, o que eu estou fazendo? Como eu estava determinado a parar por conta da gravidez da minha esposa, né? Já eu falarei sobre isso, sobre essa gravidez, sobre essa história, tá? Eu parei o carro num monte de lixo de retalhos, tá? Normal isso no Brás de noite, né? Quando fecham as confecções, eles colocam os sacos de lixo cheios de retalho, né? E peguei aquele maço e joguei aquele maço fora. Fui para casa. Aí chegando em casa, eu sempre tinha uma rotina quando eu chegava da faculdade. Eu tomava um banho, comia alguma coisa, ia para a sala, ligava a TV e assistia um noticiário ou ao final de um jogo de futebol que estava passando, mas sempre eu acendia meu cigarro e depois eu ia dormir. Pois bem, galerinha, naquela noite eu fiz todo o ritual, mas com uma diferença, eu não tinha o cigarro. E aquilo começou a me incomodar demais. Aquilo me incomodou de tal maneira que certamente eu estava apenas em frente à TV, mas eu não estava ligado no que estava acontecendo, eu não estava prestando atenção no que estava acontecendo. Pode ter certeza do seguinte, se naquela noite tivesse dado a notícia do fatídico 11 de setembro, né, nos Estados Unidos, a derrubada das Torres Gêmeas, e no dia seguinte alguém me falasse sobre o assunto, eu ia falar que eu não sabia, porque eu estava em frente à TV. Mas eu não estava existindo em frente à TV, aquilo ali estava me agoniando. Até que chegou uma hora que eu pensei, deixa de ser bobo, cara, vá dormir, amanhã você acorda belo e feliz, se bem que para alguns só a segunda opção é verdadeira, né, feliz, a primeira opção, belo, é impossível, mas tudo bem, isso é um detalhe, né? Amanhã você acorda belo e feliz e vence essa, cara. Ilusão minha. 2 horas da manhã eu estava rolando de um lado para o outro sem conseguir dormir. O que foi que eu fiz? Pois bem, galerinha, olha só, 2 da manhã, o que eu fiz? Eu me levantei, me troquei, peguei meu carro e fui atrás do cigarro. Para minha sorte entre aspas, aqui em São Paulo, você acha tudo o que você quiser a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite. Pois bem, eu achei um boteco
O que tinha no boteco naquela hora? Bêbado. Não tinha mais nada além de bêbado. Mas eu entrei, eu pedi um cigarro, não paguei na hora. Eu abri aquele cigarro, acendi, dei uns 2, 3 tragos, tá, bem fortes. Só depois eu paguei e fui para casa. Chegando em casa, eu liguei a TV, sentei, acendi o cigarro, assisti um pouco de TV e fui dormir. Gente, em 2 minutos eu já dormia perfeitamente. Na manhã seguinte, eu acordei e me dei conta. Jé, você é tão viciado, mas tão viciado, que não dorme sem um cigarro antes. E eu comecei a pensar quantas pessoas são viciadas e não assumem que são viciadas ou não se dão conta que são viciadas. Eu me lembro que uma vez, em uma dessas palestras, presencial, aos alunos da faculdade, um aluno falou assim para mim: "Ah, professor, para com isso, não é bem assim. Eu fumo, mas eu não sou viciado, eu paro a hora que eu quiser." Ok, Eu aproveitei o momento e desafiei a parar. Eu falei: "Pois bem, para, vamos ver." Por vezes ele me procurava. 2 dias, 5 dias, 1 semana, mas a cada vez eu notava que a empolgação dele ia diminuindo. Até que menos de 1 mês após o desafio, ele me procurou e disse: "Professor, eu não aguentei. Você tinha razão, eu assumo, eu sou um viciado. Eu não aguentava mais sair em um barzinho, tomar um cafezinho após o almoço sem acender um cigarrinho." E galerinha, isso daí é verdade. Quantas pessoas não conseguem tomar aquele café após o almoço e ficar sem fumar um cigarrinho? Tira isso dessas pessoas e elas vão mostrar um lado mais forte do tal mau humor. Elas não se dão conta, elas não assumem, mas são extremamente dependentes e viciadas. Pois bem, naquela época, 1992, mais para final de 1992, a minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho. Eu tenho um filho, hoje com 30 anos, o Vinícius, e uma filha hoje com 26 anos, a Izinha, a Isabela, Ambos moram em Gold Coast, na Austrália, e eu morro de saudades deles, Ainda vão morar na Austrália para ficar do ladinho deles. Gravidez é algo muito especial. Minha esposa estava grávida, tá? Mas o que deveria ser um momento de alegria também estava gerando um problema que seria muito sério, mas muito importante para mim. O cheiro do cigarro estava causando problema na minha esposa, tá? Mal-estar. Eu chegava em casa à noite, ia beijá-la e ela repugnava. Sim, ela repugnava, ela não aguentava. O gosto do cigarro na minha boca fazia mal para ela. Mas como todo fumante, eu era o perseguido. Tá? Ela estava fazendo jogo de cena para eu parar de fumar, Ai, coitado do fumante, tão perseguido, não pode acender um cigarro perto das pessoas que logo vem um chato reclamar, Vem falar. Na verdade, pessoal, o chato é o fumante, o inconveniente é o fumante. E eu estava sendo essa pessoa inconveniente com minha própria esposa e pior ainda, com o meu filho que não tinha nada a ver com essa história. Ele ainda ia nascer, mas ele já estava lá dentro da minha esposa. Pois bem, galerinha, começava ali uma das lutas mais neuróticas e mais difíceis da minha vida: parar de fumar, parar com o vício. Passei a entender porque muitas pessoas acabam sendo internadas em clínicas, passam por difíceis problemas, não só fisiológicos, como psicológicos, porque a droga ela te atua fisiologicamente, mas ela te atua também psicologicamente. O cigarro, você tem aquele vício do movimento. A abstinência é uma guerra dificílima de ser vencida. Mas, pois bem, eu parei de fumar dia 31 de dezembro de 1992, Eu estava lutando, tanta coisa que eu já tinha visto, que já tinha acontecido, eu precisava parar de fumar, eu precisava parar. E o que aconteceu? Qual foi minha motivação para parar? Na verdade, minha motivação devia ser a minha própria vida, Mas a minha motivação acabou sendo a minha família, a minha esposa, o meu filho, Eles que começaram a me dar forças para que eu parasse.
Dia 31 de dezembro de 92, eu estava passando férias em Garopaba, Santa Catarina, numa praia chamada Siriú, que era maravilhosa. Faz muitos anos, né? O pai de um amigo do meu pai, né, tinha a casa lá, o Henrique, né? Era muito fantástico, São Paulino fanático, né? Hoje meu pai já está falecido, o Henrique também, mas a filha do Henrique, que talvez esteja assistindo, né, esse vídeo, foi minha aluna e hoje ela mora inclusive lá em Santa Catarina, né? Agora, na noite do dia 31 de dezembro, nós resolvemos ir à praia, é lógico. Afinal, virada de ano no litoral sempre tem que estar na praia. Fogos, pessoas de branco, clima de festa, velas acesas. E na nossa família era um clima muito especial. Por que era um clima muito especial naquela noite? Aquele era um momento muito especial, por quê? Por conta da gravidez da minha esposa. Em um dado momento eu estava ali na praia, né, já perto quase da meia-noite, e eu fui lá pegar o meu cigarro. Quando eu pego o meu cigarro e abro, estava vazio. Nossa, eu falei, gente, e agora? E eu não tinha levado a carteira. Eu fiquei muito bravo comigo mesmo. Mas aí eu coloco a mão num bolso, eu coloco a mão no outro, tinha umas moedas aqui, umas moedas ali, tá? Pego uma coisa. Gente, eu estava com, novamente, sorte, entre aspas. Eu tinha exatamente o dinheiro do cigarro que eu fumava. E em frente ali à praia, tinha lá no alto, tinha tipo uma choupana, uma lanchonete, um ambiente bem pequeno, tá? Mas eu fui lá torcendo para que tivesse um Marlboro de caixinha. E novamente, que sorte, entre aspas, minha, tinha um Marlboro de caixinha. Pois bem, pessoal, eu voltei para a praia, acendi meu cigarro e fiquei lá deliciosamente curtindo o meu cigarro. Opa, talvez alguém deva estar pensando, peraí, esse cara é incoerente. Ao mesmo tempo que ele fala que cigarro é droga, que cigarro mata, ele faz como se fosse bom. Galerinha, esse é o grande problema de qualquer droga, essa falsa impressão do que é bom, de que transmite bem-estar. Não é que te transmite bem-estar, ela sacia uma dependência que você tem. Isso é diferente de você estar tendo um bem-estar, né? Ela está enganando você mesmo. Enquanto você domina a droga, pode até ser, né, essa impressão, mas a partir do momento que a droga te domina, ela passa a virar obsessão, ela passa a virar necessidade. Você não consegue mais viver sem ela. Você é um viciado. Olha o que aconteceu comigo aquela noite, 2 horas da manhã, eu fui correndo para algum lugar para tentar achar o cigarro que eu fumava. Mas voltando lá para Garopaba, vamos voltar lá para Garopaba. Eu estava curtindo os momentos finais de 1992 com meu cigarro nas mãos. Quando, do nada, uma criança magrinha, branquela, tão transparente, tão magrinha, que dava até para tocar pianinho nas costelas dela. E essa criança puxou a minha camisa e me disse assim, tio, eu tô com fome, você me compra um pãozinho? Na mesma hora eu falei para ela, puxa, mas é claro, né? Aí eu coloquei a mão no bolso para procurar algum dinheiro. E eu percebi que o dinheiro que eu teria para matar um pouquinho da fome daquela criança, eu havia acabado de usar para matar um pouquinho mais da minha história na Terra. Não deu outra, pessoal. Eu fui ao mar, amassei aquela caixa de cigarros, joguei na água, fiz uma oração e jurei para mim mesmo e para o meu filho que haveria de nascer que nunca mais fumaria ou nunca mais deixaria com que qualquer vício haveria de me dominar. Foi fácil, né? Fácil de jeito nenhum, gente. No início, com o calor da empolgação, lembra daquele menino lá na faculdade, 2 dias, 1 semana, depois não aguentou, né? Então no início, com o calor da empolgação, até que é fácil, mas com o tempo a necessidade vai aumentando, aquela empolgação vai diminuindo e eu precisava de uma motivação. Eu precisava de algo que me mantivesse sem fumar, de alguma motivação. E antes que alguém me pergunte, tá? Porque já teve gente que me perguntou, talvez aqui alguém deve estar perguntando, professor, eu viro e falo, oi, que foi? Mas e a criança, o que aconteceu? Olha, vou falar uma coisa para vocês, eu não faço a mínima ideia. Às vezes eu me questiono, será que só eu vi? Porque ninguém falou. Minha esposa, meus pais, ninguém falou nada, tá? Será que só eu vi?
Sei lá, isso é um mistério, né, para o qual eu já vi várias hipóteses, já teve gente que me falou várias hipóteses, né, hipóteses no campo espiritual, hipóteses, né, mas isso também é uma outra história, talvez para uma outra discussão, não para esse momento. Eu sei que eu não vi mais a criança. Pois bem, pessoal, mas conforme, né, eu estava falando, eu precisava de motivações, porque é neurótico, é psicótico, não é fácil você largar um vício, tá? E eu estava numa luta enorme, a ansiedade, a abstinência já estavam começando a me torturar. Aproximadamente uns 15 dias depois de eu parado, com uma conversa ali com meu pai, veio uma conversa de quanto eu havia gasto nos meus mais de 15 anos como fumante. O que eu fiz? Comecei a fazer uns cálculos, né? Comecei a considerar que durante os primeiros dias era um cigarro por dia, fui aumentando, eu fui evoluindo nos cálculos, e aí eu fui usando matemática financeira e fui trazendo tudo para valor presente. Inacreditável, galerinha. Eu cheguei à conclusão de que eu havia fumado um golzinho 0 km na época. Na época tinha o carro Gol, né? Mas um golzinho básico, mas era um golzinho 0 km. Eu não conseguia acreditar. Talvez tenha gente aqui que fale, não, absurdo. Absurdo não. Era verdade. Eu capitalizei esse dinheiro também, né? Eu fui capitalizando, como se eu tivesse investido esse dinheiro, tá? Atualizando, fazendo correção, tá? É verdade, galerinha. Pois aquela observação de quanto eu havia gasto, que eu havia fumado um golzinho 0 km, me trouxe uma grande motivação. Aliás, né, as motivações, parece coisa de Deus, né? As motivações foram aparecendo de forma natural. No último dia de janeiro, no último dia 8 de janeiro de 93, eu tive uma ideia, né? Eu fui ao Banco Itaú da Avenida Júlio Bono, Vila Gustavo, onde eu morava na época, zona norte de São Paulo. Eu tinha uma conta corrente lá. Aí eu fiz um cálculo. Eu fumava, em média, 1,5 maço de Marlboro por dia. Em média, de meio de semana menos, mas de final de semana ia para barzinho, ia para balada, chegava a fumar 2 maços meio, né, num dia, mas em média, 1,5 maço de Marlboro por dia. Como o mês tem 30 dias, o que eu fiz? 1,5 vezes 3, eu fumava em média 45 maços por mês. Eu peguei o valor do cigarro, multipliquei por 45, peguei o dinheiro e abri uma caderneta de poupança, que era um tipo de investimento muito comum na época. Mas eu fui lá e abri uma caderneta de poupança e depositei esse dinheiro. E pois bem, galerinha, eu faço isso religiosamente todo mês até hoje. Atualmente eu invisto R$530 por mês. Aliás, eu preciso dar um pulinho, né, numa padaria, em algum lugar, e ver quanto é que está o Marlboro, caixinha hoje, para ver se eu vou atualizar. Porque todo ano eu dou uma atualizada. Esse ano ainda não cheguei a ver o valor, tá? Mas periodicamente, assim, geralmente no mês de janeiro, eu atualizo esse valor, tá? Algumas pessoas mais especialistas, inclusive em investimentos, podem dizer, como eu já vi uma vez um rapaz falou, mas então você tem muito pouco. Realmente, né, por todo esse tempo sem fumar, pelo que eu coloco, eu tenho muito pouco. Mas por quê, pessoal? Porque durante 25 anos eu não investi, eu apenas poupei. Para vocês terem uma ideia, há pouco tempo atrás eu fiz uma estimativa que se eu tivesse ao longo desse tempo todo comprado ações do Banco do Brasil, e veja bem, isso é só uma estimativa, né? A gente nunca deve colocar todos os ovos numa mesma cesta. Pessoal, sem mentira, eu teria hoje por volta de 1,5 milhão a 2 milhões se eu tivesse pego todos os rendimentos das ações, recomprado em ações, né? Eu teria um crescimento exponencial e teria muito mais do que esse valor que eu coloquei na lousa. Mas tudo bem, vamos parar. Eu precisava de estímulos, né? Então um dos estímulos foi esse. Eu abri uma poupança e comecei a colocar o dinheiro na poupança, tá? Agora vamos pensar o seguinte, fevereiro de 93 era meu primeiro dia de aula do Salesiano. Estou no Salesiano, Colégio Salesiano Santa Teresinha de São Paulo, desde agosto de 1991, tá? Eu não me lembro exatamente qual era a data daquele dia, sei lá, né? Alguma coisa no início de fevereiro, tipo assim, 5 de fevereiro, tá? Naquela época eu dava aula de informática para o ensino médio, né? Coisa básica, eu ensinava lá MS-DOS, eu ensinava DBase, eu ensinava Lotus 1, 2, 3, 4, né? Agora, primeiro dia de aula, Lotus 1, 2, 3, né?
confundi com DBase. A primeiro dia de aula, eu nunca gostei muito de conversar sobre a matéria, tá? Eu sempre gostei de conversar sobre vida, eu sempre gostei de falar um pouco sobre eu mesmo, né? Sobre algo que houvesse ocorrido e tivesse gerado impacto naquela época, né? Mas eu sempre gostei de mostrar para os alunos que eu sou uma pessoa normal como eles. A única coisa que tem de diferente da minha pessoa para os meus alunos é que eu nasci antes, por isso que eu estou lá na frente. Mas eu não sou melhor, né? Eu simplesmente tive um tempo que eles ainda não tiveram. Mas eu gosto de me mostrar um pouquinho como ser humano. Nós vamos ter o ano inteiro para falar da matéria, né? De matemática hoje e de informática naquela época. Mas, pois bem, pessoal, bateu o sinal, né? Bateu o sinal da primeira aula, eu subi até a sala de aula, era uma sala do terceirão. E obviamente os alunos empolgados de se reencontrarem, né? Porque naquela época não tinha internet, o pessoal se desligava mesmo, né? Eles queriam saber o que havia acontecido nas férias de cada um, né? O que havia sido registrado. Na verdade, eles não tinham stories, eles não tinham redes sociais, não tinham nada. O que eles tinham era a necessidade de conversar sobre as férias e mostrar suas fotos impressas, né? Então a volta das férias naquela época era uma loucura, tá? E eu entrei e comecei a andar de um lado para o outro da sala, ando para um lado, ando para o outro. Naquele dia eu não tinha a mínima ideia do que falar. Aí veio uma luz, tum, né? De repente veio uma inspiração. Eu fui à lousa, peguei o giz, na época era lousa de giz, e como se hoje fosse 5 de fevereiro, vamos supor, né? Eu escrevi na lousa 1 mês e 5 dias sem fumar. E como eu deposito hoje 530, vai como se fosse na época, R cifrão, R$530. Os alunos foram gradativamente parando de conversar e passaram a olhar para aquela mensagem. Eles me conheciam, eu já tinha trabalhado com eles no ano passado, né? Eles me conheciam muito bem, tá? Eles sabiam que eu fumava igual uma chaminé. E naturalmente eu contei a eles a mesma história com H, um fato real, não é uma historinha que eu estou contando agora. Obviamente que naquela época com menos detalhes do que eu falo hoje, pois várias situações foram sendo acumuladas e ao longo dos anos eu passei a fazer essa palestra aos meus alunos, tá? Desde o primeiro dia de aula. E eu passei sempre que eu entro para dar aula, isso é importantíssimo e todo mundo me conhece por causa disso, aqui na Zona Norte de São Paulo, por exemplo, muita gente me conhece por causa disso, eu comecei a colocar o tempo que eu estou sem fumar e o valor investido. E, gente, isso me trouxe muitas motivações. Em primeiro lugar, se eu deixo de colocar essa informação na lousa, vem um aluno me cobrar. Ô, prof, cadê a mensagem do cigarro? Galerinha, já imaginaram? Após todo esse discurso, eu chego lá e digo, sabe como é? É que eu fui num barzinho com amigos, tomei algumas cervejas, me distraí e voltei a fumar. Onde eu colocaria a minha cara? Eu não teria coragem de encarar vocês agora, ainda mais agora que eu publiquei isso aqui em redes sociais, né? Mas a maior das motivações, pessoal, é que eu não passo um ano sequer sem que alguém, seja um aluno, um ex-aluno, um parente, não me conte que parou de fumar. Ou parou até outras drogas, ou que contou minha palestra, minha história para algum parente, para algum amigo, e essa pessoa se motivou a fazer o mesmo, abrir um investimento e começar a depositar o dinheiro que gastaria nesse investimento. Eu vou contar alguns poucos casos que aconteceram, eu tenho muito caso, eu poderia acho que escrever um livro de tanto caso que aconteceu, tá? Mas vou contar alguns casos muito interessantes para vocês saberem. Pois bem, galerinha, o primeiro caso, né, eu achei ótimo, talvez porque tenha sido o primeiro caso, né? Eu dava aula de computação para o 2º ano do ensino médio lá no Salesiano. Aí estava no final da última aula antes do intervalo, então estava acabando uma aula, daqui a pouco ia bater o sinal do intervalo e o sinal bateu. Só que uma aluna veio conversar comigo, tá? Mas era assim uma conversa meio sem sentido, mas eu percebia que ela ficava olhando para a porta, ela ficava me dificultando que eu saísse e eu comecei a perceber que ela queria falar comigo, mas que ela estava com a atenção na sala, ela não queria que ninguém ouvisse. Pois bem, eu fiz o jogo dela, dito e feito, tá? Dito e feito. A hora que ficamos sozinha, ela foi até a bolsa que ela tinha, pegou um maço de cigarro, veio até a minha pessoa e disse: professor,
Quando somos crianças e ainda usamos chupeta, nossas mães aproveitam a época do Natal, levam até o Papai Noel e nos dizem: olha, agora você precisa parar de usar. O Papai Noel precisa dessa chupeta para uma criança pobre. Galerinha, eu confesso que eu nunca havia escutado aquilo, né? Mas aí eu ia falar o que pra ela, né? Eu falei: sim, legal, né? Essa é verdade, com certeza, mas e aí? E ela me respondeu: e aí, professor, que eu já sou grandinha demais para acreditar em Papai Noel, mas eu já sou grande o suficiente para acreditar no Senhor. Aí ela pegou aquele maço de cigarro, colocou nas minhas mãos e disse: professor, me faz um favor. Pega esse maço, amasse, jogue fora e a partir de hoje me ajude. Todo dia, quando me ver, me dê um abraço. Se sentir o cheiro do cigarro, brigue comigo. Pode brigar, professor, pode brigar. Eu não quero continuar. Professor, meu avô morreu de câncer no pulmão por causa do cigarro. Eu não quero o mesmo destino. Gente, eu achei lindo aquela menina de 15 anos ter essa confiança em mim. Eu pensei: eu preciso continuar falando a minha história. Certa vez, um aluno também do 2º ano do ensino médio me confidenciou sobre um amor que ele tinha por uma menina da sala de aula. O que ele me disse? Ele me disse que eles se conheciam desde o 1º ano da educação infantil. Eles sempre caíram na mesma sala. Os pais frequentavam as mesmas reuniões dos pais. E aos poucos as famílias ficaram tão amigas, mas tão amigas, que eles viajavam juntos. Eles faziam churrasco juntos, eles saíam para comer, passeavam e eles praticamente eram tratados como irmãos. Mas ele me confidenciou que ele gostava dela muito mais do que como uma irmã. Ele gostava dela como uma menina. E quando ela chegava perto dele, aqueles bichinhos na barriga, né, principalmente coisa de adolescente, né, aqueles bichinhos começavam a se mexer. Ele tinha vontade de abraçá-la, ele tinha vontade de dar um beijo nela, mas tinha medo da reação. Ele tinha medo de estragar aqueles anos de relacionamento, né? E ele sempre me pedia uma opinião. E eu procurava mostrar maneiras de contar a ela sem que atrapalhasse essa relação, né? E muito com calma e com muito cuidado. Pois bem, uma certa manhã, o sinal nem havia batido e ele me procurou na sala dos professores. Estava lá no corredor, né? Nós conversamos rapidamente. Ele falou assim: professor, eu consegui me abrir para ela. Ah, professor, olha, foi pelo telefone, viu? Eu não tive coragem de falar pessoalmente. E ele estava super empolgado. E aí eu perguntei para ele: e aí, qual foi a reação dela? E ele respondeu: professor, ela também me disse que me vê muito mais do que como um amigo, como um irmão, que também gosta de mim. Combinamos de ir ao Center Norte domingo. Afinal, tudo que acontece na Zona Norte acontece no Center Norte, né? Então eu disse a ele: ok, então na segunda-feira você me procura, que eu quero saber detalhes de como foi, porque esse dia que ele me procurou era uma sexta-feira, né? E pedi para ele me procurar na segunda-feira. Como naquela época não tinha internet, não tinha Zap, não tinha redes sociais, né? Então eu não consegui saber o que rolou, só fui saber na segunda-feira, né? E eu lembro claramente que nas segundas-feiras eu tinha uma aula em que ele voltava da educação física na troca, justamente no corredor que eu estava dando aula. O sinal bateu, mas eu fiquei lá aguardando ele aparecer. Eu não fui para outra sala que eu teria que ir. De repente ele apareceu lá no início do corredor, entrou pela porta. Cabeça baixa, ombros caídos, andando devagar. Quando ele passou do meu lado, eu bati as mãos e falei assim: ei, e aí, cara, como foi? Ele me olhou, meio desanimado, ou muito desanimado, e falou assim: foi mal, professor, no intervalo eu lhe conto. E aí, hein? Quando bateu o sinal do intervalo, eu peguei meu lanche e fui lá para o pátio, porque eu sabia que ele queria conversar comigo. Então eu fiquei lá, né, num cantinho, aguardando, né? E realmente ele foi me procurar e ele disse: ah, professor, começou tudo maravilhoso. Nós conversamos muito, nós demos muita risada. Olha, parecia que estávamos nos entrosando perfeitamente. Fomos comer um lanche, até que resolvemos pegar um cineminha. E no cinema, enquanto aguardávamos o filme, pintou a coragem, professor. Tinha que ser naquele momento. Me aproximei para beijá-la e ela permitiu.
Mas professor, ela fuma demais. Eu me senti lambendo um cinzeiro. Naquele momento eu lembrei da minha esposa, que não conseguia me beijar, né? E realmente a sensação de quem não fuma, a sensação de beijar alguém que fuma, não é muito agradável. Um fato curioso que aconteceu comigo e que sinceramente eu achei que eu ia embarcar dessa para outra, ia passar dessa para uma melhor. Era um dia de feira de ciências no Salesiano. Era uma tarde de sol, uma tarde linda pra caramba, quando de repente o dia se fez noite. Ah, como assim, professor? De repente um guarda-roupa 3x3 parou bem na minha frente. Um homem enorme parou de braço cruzado e ficou olhando para mim, né? Brações cruzados. Ele era muito grande. De repente ele me fez uma pergunta exatamente dessa maneira que eu vou falar, não estou nem exagerando. O senhor que é o professor de matemática? Bom, eu fiquei meio sem jeito, né? Falei, o que eu vou falar? E eu falei, bem, eu sou um deles, né? Aqui há vários, né? E ele respondeu, mas é o senhor que parou de fumar e tem aquela história do cigarro? Bom, naquela hora eu pensei, era eu mesmo, encomendei minha alma, já fui. E ele me falou exatamente assim. Pois fique sabendo, professor, que minha filha me encheu tanto saco, mas tanto saco com essa história do cigarro, com essa sua história de economizar dinheiro, com essa história de guardar. Começou a me encher tanto saco para eu fazer, que eu parei de fumar e comecei a investir o dinheiro que eu passei a economizar. E professor, eu já estou X tempo sem fumar e já tenho economizado X dinheiro. Muito obrigado, viu, professor? Virou as costas e foi embora. Nesse momento fez-se a luz e o sol voltou a aparecer. Eu nem me lembro o valor e o tempo que ele me falou. Ele falou na época o valor, o tempo, eu nem lembro. Aliás, eu estava em estado de choque, eu só lembro daquela figura de braço cruzado ou falando bravo comigo daquele jeito. Na segunda-feira, uma aluninha minha, aquelas meninas toda meiguinha, né, toda dedicada, toda delicada, veio falar comigo. Professor, no sábado, na feira de ciências, não veio um homem enorme, com jeito de bravo, falar com o senhor sobre o cigarro? E eu pensei assim, nossa, eu estava me recuperando desse trauma e você veio me lembrando dele, né? E ela falou, pois bem, professor, esse homem é meu pai. Gente, na hora eu pensei, tadinha de você. Mas eu deixei o papo seguir, né? Pois bem, professor, meu pai sempre fumou muito. Desde que assisti sua palestra, comecei sempre a falar com ele a respeito. Paizinho, para de fumar. Paizinho, não quero ficar órfã. Paizinho, faz como o meu professor. Abre uma caneta de poupança, começa a investir dinheiro. E todas as manhãs, no caminho de casa para a escola, ele acendia um cigarro. E ele acendia um cigarro, eu pedia para ele não acender. Acho que de tanto eu falar, professor, de tanto eu falar, né, ele parou e já tem um dinheirinho guardado. Professor, minha mãe está boba, ela não acredita, ela nunca viu meu pai falar obrigado para ninguém. Meu pai é aquele homem machão, grandão, sabe, que só ele tem razão, que só as opiniões dele é que valem. Pois é, galerinha, fica fácil para entender o porquê que ele falou comigo daquele jeito, né? A dificuldade que ele deve ter tido para me falar obrigado. Mas isso também, essas histórias vão me fazendo falar, eu preciso continuar com essa palestra, eu preciso continuar com essa mensagem, tá? E vou contar agora um último caso, né? Senão daqui a pouco vocês vão falar que isso aqui está parecendo uma série do Netflix com 42 capítulos, tá? Como último caso, eu vou falar de algo que ocorreu quando eu dava aula no curso de Ciências de Computação da Uninove da Vila Maria. Eu dava aula para uma turma às sextas-feiras à noite. As 4 aulas eram de algoritmos, mas havia naquela turma um aluno que sentava à direita, né, do lado da janela, né, tinha aquelas janelas lá no prédio, mas ele ficava o tempo todo inerte, olhando para a lousa, mas com o olhar parado, tá? Eu nunca ouvia falar, se eu passasse na frente dele, a pupila dele não mexia, ele ficava fixo, olhando para a lousa, eu não via nem se mexer, ele ficava só lá, paralisado. Último dia de aula. Os alunos que não haviam conseguido ser aprovados faziam uma prova como última chance, né? Era uma prova final, era a última chance dele. E naquela noite eu ia apenas fazer a vista dessas provas, né? Os alunos que não haviam conseguido nota nessa última prova poderiam ir lá para ver a prova e tentar algum acerto, né? E quem foi o primeiro que chegou naquela noite? O estranho.
Só que dessa vez o estranho não sentou no mesmo lugar de sempre. Ele entrou calado, sentou na primeira carteira no meio da sala. Ficou o tempo todo olhando para baixo. Ele não olhava para mim, ficava lá o tempo olhando para baixo. Pois bem, foi aluno chegando, indo embora, até que chegou um momento que todos já haviam feito a vista. Mas eu não podia ir embora, afinal o estranho estava lá, sentado, inerte, e eu não sabia o que fazer. Pois bem, em um dado momento eu sentei, eu ia fazer o quê, né? Mas foi justamente no momento que eu sentei que esse rapaz se levantou e veio falar comigo. Gente, nesse primeiro momento, pela primeira vez no ano, ou no semestre, porque o curso era semestral, eu percebi que ele era um sujeito animado, que respirava, andava, se movimentava, falava. Ele virou para mim e disse: professor, acho que não vem mais ninguém aqui, né? Bom, na mesma hora eu falei, claro que não, você é o último, mas não tem problema. E eu fiz menção de pegar a prova dele do pacote. No mesmo instante ele me disse assim, não, professor, não precisa pegar a prova. Ela está em branco como qualquer prova que eu fiz. E realmente era verdade. Todas as provas dele estavam sempre em branco. Então eu perguntei, mas peraí, você não veio fazer vista de prova, veio fazer o que então? E ele respondeu assim, professor, eu quero conversar com o senhor, mas não aqui. Vamos lá tomar uma cerveja no bar do Tadeu? Na época que eu trabalhei lá na Uninove da Vila Maria, existia a sala de reforço das sextas-feiras. Qual era a sala de reforço das sextas-feiras? O bar do Tadeu, bem na esquina da faculdade, tá? O pessoal ia lá e ficava reforçando, né? Por já ser quase férias, naquele momento, o bar já estava meio vazio, né? Porque em épocas normais, nem a rua você conseguia passar, ficava tudo lotado, nem carro passava lá. Em períodos de sexta-feira, era impossível pegar um lugar para sentar, mas ali estava meio vazio. Sentamos, pedimos uma cerveja, ele começou a falar. Aí ele pegou da mochila dele um embrulho, um pacote e disse, professor, esse presente é para o senhor. Gente, confesso que achei estranho, tá? Presente, ainda mais aluno da faculdade dando presente pro professor. Galerinha, era uma camiseta da OP, mas muito linda. Nossa, eu amei aquela camiseta. Mas como de praxe, né? Quando a gente recebe alguma coisa, eu disse pra ele, que é isso? Não precisava, né? Eu só estava dando minha aula, só estava cumprindo a minha parte, né? Mas imediatamente ele me respondeu, não, professor. Eu não estou dando aula, eu não estou dando esse presente por conta da sua aula, até porque eu nunca consegui prestar atenção a ela. Vixe, eu não esperava essa resposta. Mas era verdade, né? Ele ficava imóvel todas as minhas aulas, paralisado. Então eu perguntei para ele assim, então por que você está dando esse presente? Qual o motivo? E ele me contou durante 1 hora uma história da vida dele, a qual eu vou contar em rápidos minutinhos. Aquele rapaz era dependente de cocaína. O vício dele fez com que ele perdesse alguns valores. O pai, que por 2 vezes teve que retirá-lo na delegacia, numa dessas vezes teve um infarto e caiu no colo do filho, tá? Quando o delegado falou que o filho estava com uma quantidade muito grande de cocaína, que o filho ia ser preso por contrabandista, tá? Que o filho ia apodrecer na cadeia, o pai desesperado teve o ataque e caiu no colo do filho. E ele chorava e dizia, professor, eu matei meu pai em vida, meu pai não anda direito, meu pai é fraco, precisa do apoio das pessoas, eu matei meu pai em vida. A noiva, 1 semana antes do casamento, com apartamento mobiliado, festa paga, viagem de lua de mel paga, desistiu. Nada mais lógico, esse negócio de um amor em uma cabana funciona enquanto vocês não colocam as escovas de dente no mesmo copo. Provavelmente ela tentou até o último minuto, ela deu até a última chance para ele, mas ela não queria entregar a vida dela, que o pai dos filhos dela fosse uma pessoa que só pensava em quê? Em cheirar pó. Pois bem, ele chorava de um lado e eu chorava do outro, né? Quem estava vendo aquela cena certamente não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Mas a ex-noiva já havia até se casado, ela já estava casada com outro e ele me dizia, eu destruí minha relação com a mulher da minha vida, eu estraguei a minha relação. Aí eu fiquei meio assim, né? Até que chegou um momento que ele me falou, professor,
vou te falar uma coisa. Sexta-feira à noite eu ia comprar a droga da semana. Toda sexta-feira eu ia comprar a droga da semana. Eu saía da sua sala e ia comprar. Acabava a sua aula. E ele me contou até em detalhes o lugar onde ele ia, as pessoas, né? Se eu fosse um investigador, gente, eu acho que eu teria aprendido uma galera, teria desmontado uma quadrilha, uma turma ali de distribuição de droga, tá? Mas não era o caso, tá? E ele me disse que toda sexta, quando ele chegava na sala de aula, olhava para a lousa, ele sentava de frente ali para onde eu colocava a minha mensagem, quanto tempo sem fumar e o dinheiro economizado, ele lembrava dessa palestra. E ele lembrava também que em instantes ele ia comprar a droga, e ele lembrava do pai e lembrava da noiva. E ele me disse que aquela situação o agredia de tal forma que ele não conseguia fazer nada na aula a não ser ficar paralisado, né? Agredido, ele ficava em choque, olhando para aquela lousa, olhando para o tempo sem fumar, para o dinheiro, relacionando com a noiva, com o pai, com o fato de daqui 2, 3 horas ele iria comprar a droga, né? E eu disse para ele, cara, se eu agredir assim, você tinha a oportunidade de mudar de turma. Eram 7 primeiros anos, tá? Eu não dava aula a todos, era só mudar de sala, uma sala que eu não desse aula. E o que ele me disse? Não, professor, engano seu. Eu precisava dessa agressão. O senhor foi a pessoa que mais me bateu sem encostar um dedo em mim. Eu precisava passar por isso. Professor, hoje já faz 4 semanas, acho que era 4, não me lembro agora, né? 4 semanas que eu não uso. Tá difícil, professor. Na primeira sexta que eu saí da sua aula e decidi não comprar, eu saí da sua aula, parei meu carro na Rua do Trote, ali a Uninove da Vila Maria, zona norte de São Paulo, tem o antigo Trote Clube, né, que era corridas de cavalo, hoje virou um parque, né? Eu parei na Rua do Trote, uma rua que fica próxima à faculdade, e passei a noite lutando, batendo a cabeça no volante, na porta, desesperado. Professor, quando eu me dei conta, já havia amanhecido. Eu estava todo sujo de sangue, o carro ainda com o motor ligado. O que eu fui? Foi então que eu resisti e fui para casa. Vou falar o que ele falou, desculpe o palavrão, mas vou relatar. Ele falou, está foda, professor, muito difícil, mas eu estou vencendo essas. Graças ao Senhor e à palestra da primeira aula e às mensagens que colocava todos os dias na lousa. E eu disse para ele, não, meu querido, graças ao seu amor por seu pai, graças à sua ex-noiva, graças ao seu amor a você também, e graças que lá em cima tem um Deus olhando e tentando lhe dar forças e lhe dar uma nova chance. Mas tudo isso vai depender de você. E gente, eu falo para vocês, tá? Eu vou parar essa mensagem, ou porque algum menino falou que eu estou viajando, que não é bem assim? De jeito nenhum, pessoal. Eu decidi seguir a solicitação de muitas pessoas e não só continuar dando essa palestra, mas decidi tornar essa palestra pública, acessível a qualquer pessoa que se interesse. Eu sei que está na web, dá cara para bater, pode ter que haja aqueles que vão ter alguma coisa crítica. Eu sei que vai ter gente que vai escrever crítica, né? Que vai, sabe, é normal, faz parte do mundo web, mas não faz mal. Eu já ouvi coisas, né, horríveis, mas eu sempre vi resultados fantásticos. No início dessa palestra, né, as pessoas me perguntavam o que eu ia fazer com esse dinheiro. E a ideia inicial era levar meus filhos à Disney. Já levei meus filhos à Disney, mas não usei esse dinheiro. Por quê? Porque esse dinheiro, ele tem muito mais força como mensagem, ele tem muito mais valor como mensagem. Eu continuo com esse dinheiro guardado, economizando. O que ele é capaz de comprar cada vez que eu escrevo a mensagem na lousa tem muito mais valor do que qualquer compra material que eu possa fazer. Pois bem, galerinha, em sala de aula eu termino com a mesma reflexão que eu vou fazer aqui. Ter a oportunidade de estar em uma sala de aula estudando é um motivo não de reclamar, pessoal, é um motivo de enorme agradecimento. Isso significa que você tem vida, isso significa que você tem saúde, isso significa que você tem perspectiva. Quantos jovens nesse momento dariam tudo para estar no lugar de quem está na sala de aula? E de repente, uma pessoa que tem saúde vai jogar essa chance para a lata de lixo só porque alguém lhe disse que você é careta, só porque alguém lhe disse que você é filhinho da mamãe, só porque alguém lhe disse que você cheira leite, só porque alguém lhe disse que você está fora da turma?
Pois lembre-se, você é o protagonista da sua história. E antes cair fora de um grupo do que cair fora da sua vida. Pessoal, dizer não às drogas é dizer sim à vida, é dizer sim à sua existência. Quanta violência deixaria de haver no mundo, nas ruas, se as pessoas parassem com o uso de drogas, disputa por territórios, pessoas que roubam e matam por conta do desespero de manter seus vícios, seja cigarro, seja álcool, seja maconha, seja cocaína ou qualquer outra droga. Você não precisa de nada disso para destacar, você não precisa de nada disso para ser feliz. Você vai achar um grupo que se encaixe contigo. Você só precisa de uma coisa, você só precisa de você, você só precisa ser você inteiro. Você é forte, você é capaz, você pode superar qualquer coisa sendo simplesmente você e não o que os outros querem, mas o que você é. Então seja simplesmente você. Esse é o maior barato que você pode ter na sua vida. Não existe qualquer droga, não existe nada que dá barato maior do que o barato de ser você mesmo. Galerinha, muito obrigado pela atenção, beijo no coração de todos e parabéns para aqueles que assistiram a palestra aqui até o final. Eu sei que presencialmente o tempo passa rápido, né? E quase ninguém sai da sala, Aqui talvez tenha gente que deva ter parado, né? Mas agradeço demais quem ficou até o final para assistir toda essa mensagem. E espero conseguir alcançar. Se alcançar um a cada 100, eu já estou extremamente feliz, tá bom? Beijo no coração de todos, é nóis, galerinha, valeu pela atenção, é nóis, valeu.